Salve família! Por trás do maior cartel da história, não existia apenas um homem, existia uma mente dupla. Enquanto Pablo Escobar era o rosto público que desafiava nações, Gustavo Gaviria era o gênio estratégico, operando nas sombras para erguer uma fortuna incalculável. Neste vídeo você irá conhecer a história não contada sobre a ascensão de dois primos que reescreveram as regras do poder. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, vire membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! A figura que o mundo conheceria mais tarde nasceu no dia 1º de dezembro de 1949, em Rio Negro, no departamento de Antioquia, na Colômbia. Pablo Emílio Escobar Gaviria era o terceiro de 7 filhos de uma família que conhecia bem as dificuldades do campo. Seu pai, Abel de Jesus, era um agricultor que lutava para sustentar a casa, muitas vezes trabalhando nas terras de terceiros. Já sua mãe, Ermilda Gaviria, equilibrava a criação dos filhos com o trabalho de professora na escola primária local. Ainda muito jovem, Pablo e sua família deixaram o campo para tentar a sorte em Medellín. É impossível contar essa trajetória sem entender o crescimento explosivo desse lugar. Fundada ainda no século XVII pelos espanhóis, Medellín se transformou drasticamente após a independência da Gran Colômbia, em 1819. Localizada no Vale de Aburrá, cercada pela Cordilheira dos Andes, a cidade viveu um boom industrial e demográfico impressionante. Em 1905, haviam aproximadamente 60 mil habitantes. Em 1949, o ano de nascimento de Pablo, já ultrapassava os 300 mil habitantes, e nos anos 70, a população saltou para mais de 1 milhão de pessoas. Medellín se tornou o coração industrial da Colômbia e a segunda maior cidade do país, atrás apenas da capital, Bogotá. Porém, esse crescimento não foi para todos. Essa expansão desenfreada trouxe consigo um abismo social e uma pobreza urbana alarmante, o cenário perfeito para o surgimento das atividades paralelas que mudariam a história da região para sempre. Foi para essa metrópole em ebulição que Pablo e sua família se mudaram nos anos 50, buscando uma vida melhor. Sua mãe, Ermilda, depositava grandes esperanças no futuro do filho, acreditando que ele se destacaria nos estudos. No entanto, essas expectativas logo deram lugar à realidade das ruas. Em meio à carência extrema que tomava conta da periferia, o jovem começou a se envolver com os grupos que operavam à margem da lei na cidade. Aos 14 anos, ele já integrava gangues locais e acabou sendo afastado da escola. Esse período foi marcado por confrontos frequentes. Além disso, ele, seu primo Gustavo e alguns amigos se envolveram, ainda na juventude, em pequenos esquemas ilícitos. Alguns relatos afirmam que eles chegavam a pegar lápides antigas para restaurá-las e revendê-las. Outros dizem que Pablo e Gustavo administravam um esquema de venda de diplomas escolares e universitários falsificados. É difícil separar onde termina a realidade e onde começa o mito criado em torno de sua figura. Mas uma coisa era certa: Pablo já mostrava que não seguiria as regras da sociedade. Para entender a trajetória complexa de Pablo Escobar, precisamos olhar para o cenário da Colômbia no século XX. No país, política e substâncias ilícitas acabaram se tornando fios de uma mesma teia. Historicamente, o poder era disputado entre duas grandes forças, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Somado a isso, havia a constante vigilância e intervenção dos Estados Unidos. Essa postura, baseada na antiga doutrina Monroe, que via as Américas como uma zona de influência direta de Washington, inicialmente focava no controle do Istmo do Panamá. Após a separação do Panamá no início do século, o interesse mudou de foco. Durante décadas, as elites conservadoras muitas vezes se alinharam aos interesses de grandes empresas americanas. O objetivo era controlar o comércio de produtos como café e bananas por toda a América Central e do Sul. O resultado desse modelo foi uma economia estagnada para o povo e uma pobreza que se tornou crônica. Porém, pouco antes do nascimento de Pablo, a Colômbia entrou em uma fase de ascensão populista. O movimento liberal
buscava uma nova direção: aliviar as dificuldades econômicas das massas e promover uma redistribuição de renda mais justa. Foi nesse caldeirão de esperança e instabilidade que Pablo Escobar cresceu. A instabilidade política da Colômbia moderna tem uma data de início bem definida: 1948, apenas um ano antes do nascimento de Pablo. Foi nesse ano que o líder populista, Jorge Eliezer Gaitán, foi eliminado, um evento que abriu uma ferida profunda entre liberais e conservadores. O que se seguiu foi uma década de guerra civil brutal, conhecida como La Violência. Nesse período sombrio, estima-se que mais de 200 mil pessoas perderam a vida em todo o país. O conflito só deu trégua quando os dois partidos concordaram em formar uma coalizão instável chamada Frente Nacional, onde se revezariam no poder. Com o apoio estratégico dos Estados Unidos, esse novo governo começou a agir com rigor contra grupos de inclinação esquerdista. O objetivo era claro: evitar que a Colômbia se tornasse um aliado soviético nas Américas, seguindo o exemplo do que havia ocorrido em Cuba. Essa pressão política acabou gerando uma reação em 1964, o início de uma guerra de guerrilha que perdura de várias formas até os dias atuais. Surgiram as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e outros grupos paramilitares que passaram a atuar nas zonas rurais. Em pouco tempo, o governo central perdeu o controle de vastas regiões do interior, criando territórios onde o Estado não chegava. O ambiente ideal para o surgimento de economias paralelas. Enquanto a Colômbia mergulhava no caos político, o mundo passava por uma transformação cultural. Nos anos 60 e 70, a demanda global por substâncias recreativas disparou, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Inicialmente, o mercado era dominado por erva, mas logo o foco mudou para algo muito mais lucrativo: o pó. A geografia colombiana, com suas selvas densas e a ausência do Estado, tornou o país o epicentro global dessa produção. Grupos como as FARC, embora não operassem o negócio diretamente no início, permitiam a atividade em seus territórios em troca de taxas. Esse recurso se tornou o combustível para que eles comprassem armamentos e mantivessem o conflito contra o governo. Assim, a ascensão de Pablo não foi um acaso, foi o resultado direto dessa instabilidade política. Nesse cenário, o jovem Pablo Escobar, que mais tarde ironizaria dizendo ser apenas um exportador de flores, já estava mergulhado no mundo da ilegalidade. Em Medellín, ao lado de seu primo e parceiros como Oscar Benel Aguirre, ele começou com o contrabando de cigarros e o roubo de veículos. O grupo também realizou ações de alto risco, como sequestros de figuras importantes em troca de resgates vultosos. Mas Pablo era ambicioso. Ele não queria apenas sobreviver, ele queria riqueza rápida. Nos primeiros anos da década de 70, ele já transportava carregamentos de ervas, e foi apenas um pequeno passo técnico mudar a carga para o lucrativo pó branco que estava mudando a economia mundial. Nessa mesma época, Pablo conheceu Victoria Eugenia Renal. Na época, ela era apenas uma adolescente, e sua família via o relacionamento com péssimos olhos. Dizem que a mãe de Maria a avisou: esqueça esse homem, ou você passará a vida visitando-o na prisão. Maria não deu ouvidos, e em 1976, os dois se casaram. Pablo tinha 26 anos e ela apenas 15. Dessa união, nasceram seus dois filhos, Juan Pablo e Manuela, formando o núcleo familiar que ele protegeria ferozmente até o fim. Foi em meados da década de 1970, pouco antes de se casar com Maria, que Pablo mergulhou de vez no crescente mercado de exportação. Alguns dizem que ele foi introduzido nesse universo por outra figura lendária e temida, Griselda Blanco, conhecida como a Madrinha. Mas nenhuma informação concreta existe. Até então, o extrato de coca era um produto de nicho nos Estados Unidos, perdendo espaço para outras substâncias e erva. No entanto, com a chegada da era disco em cidades como Nova York e Miami, a demanda explodiu. O mercado na América Latina, especialmente na Colômbia, acompanhou esse crescimento de forma exponencial. Foi essa tempestade perfeita que abriu as portas para que pequenos operadores, como Pablo era no início, se tornassem peças-chave do jogo. Seu primeiro trabalho sério
Pablo e seu primo foram contratados para transportar a pasta base até as refinarias escondidas na região, onde o produto era transformado no pó. Mas ele não nasceu para ser apenas um entregador. Rapidamente, Pablo começou a eliminar os intermediários. Ele passou a coordenar suas próprias operações, utilizando frotas de aviões para levar grandes carregamentos diretamente da Colômbia para solo estadunidense. Mal sabia o mundo que ali nascia a estrutura do que ficaria conhecido como o Cartel de Medellín. O Império de Medellín quase ruiu antes mesmo de se consolidar. Em maio de 1976, Pablo e seus comparsas foram interceptados a caminho da cidade com uma carga de 18 quilos de pasta base. O primeiro instinto dele foi tentar o suborno, oferecendo valores altos aos agentes e, posteriormente, aos juízes. Quando isso falhou, ele partiu para uma tática muito mais sombria: a intimidação extrema. Diante do risco real à vida de quem ousasse testemunhar contra ele, as autoridades acabaram arquivando o caso. Pablo saiu livre, mas o método que ele usou para limpar seu nome se tornaria sua marca registrada pelas próximas décadas. Embora ele tentasse se vender como um comerciante humilde que apenas antecipava uma futura legalização, por trás dessa fachada havia alguém disposto a eliminar qualquer obstáculo. Estima-se que suas ordens resultaram em milhares de baixas ao longo dos anos. No final dos anos 70, o negócio decolou. Isso não aconteceu apenas pela demanda americana, mas por causa de métodos de transporte revolucionários. Foi nessa época que Pablo recrutou dois nomes fundamentais: o germano-colombiano Carlos Leder e o americano George Young. Os dois haviam se conhecido em uma prisão em Connecticut, onde cumpriam pena por delitos menores. Lá, eles desenharam um plano audacioso: abandonar as cargas de baixo valor e focar exclusivamente no pó branco. Ao saírem, começaram a operar rotas pelo Caribe, usando as Bahamas como trampolim para despejar toneladas de produto na Flórida, transformando Miami na capital do consumo. Inicialmente, Escobar os contratou como facilitadores para expandir sua logística. O que começou com pequenas remessas, logo se transformou em uma ponte aérea massiva. A eficiência era tanta que os lucros se tornaram incalculáveis, e Pablo estava prestes a se tornar um dos homens mais ricos e perigosos do planeta. Em 1978, a operação de transporte atingiu um nível cinematográfico. Carlos Leder começou a comprar propriedades em uma pequena ilha das Bahamas chamada Norman's Cay. O plano era audacioso: transformar o local em um centro logístico estratégico entre a Colômbia e os Estados Unidos. Leder, que já demonstrava uma personalidade instável e perigosa, não aceitava não como resposta. Ele coagiu os proprietários locais a venderem suas terras e, em pouco tempo, expulsou até mesmo seu antigo parceiro, George Young, do negócio. Em questão de meses, a ilha se tornou um feudo particular. Leder investiu milhões de dólares na construção de uma pista de pouso de última geração e armazéns refrigerados. Pelos anos seguintes, Norman's Cay funcionou como o aeroporto exclusivo do cartel de Medellín no Caribe. A logística era precisa. Aeronaves de grande porte vinham da Colômbia carregadas com o produto de Escobar. Em seguida, a carga era descarregada na ilha e fracionada. E por fim, aviões menores e mais ágeis levavam o material para os Estados Unidos, voando baixo para escapar dos radares. No auge da operação, chegavam à ilha mais de 300 quilos de coca por dia. Isso gerou uma riqueza tão absurda que os envolvidos se tornaram bilionários quase do dia para a noite. A fortuna de Pablo cresceu tanto que, em um lance de extrema ousadia, ele chegou a oferecer o pagamento integral da dívida externa da Colômbia em troca de imunidade judicial. Outro nome de peso que se juntou a Pablo nessa fase foi Barry Seal, um piloto da CIA. Seal começou transportando informações e documentos, mas logo que o governo dos Estados Unidos viu o lucro que o ouro branco da Colômbia gerava, muitas autoridades entraram em cena. Seal transportava armas para a Nicarágua como parte de uma operação secreta da CIA durante o escândalo Irã-Contras.
Ele desempenhou um papel fundamental no esquema que envolvia o financiamento ilegal de grupos paramilitares de direita, conhecidos como Contras, que combatiam o governo da Nicarágua. Na volta, em vez de pousar em aeroportos vigiados, os aviões de SEAL cruzavam o Golfo do México e entravam no espaço aéreo de Louisiana. Lá, eles simplesmente lançavam os pacotes para fora do avião em locais rurais previamente combinados. Uma equipe de solo recolhia tudo rapidamente e enviava a mercadoria para a Flórida, alimentando a vasta rede de distribuição do cartel na costa leste. No entanto, o trabalho de SEAL acabou se tornando uma faca de dois gumes. Em 1983, ele foi indiciado pela DEA e, para escapar de uma longa pena, no início de 1984, ele começou a atuar como informante. SEAL possuía informações suficientes para desmascarar a CIA e muitas autoridades estadunidenses poderosas envolvidas nas operações de contrabando. Porém, assim que a cooperação de SEAL com as autoridades foi descoberta, ele foi silenciado definitivamente. Sua esposa, assim como muitas evidências, apontam a CIA como principal mandante. Enquanto Carlos Leder transformava Norman's Cay em seu feudo nas Bahamas e Barry Seal lançava cargas sobre Louisiana, Pablo Escobar estava ocupado construindo seu próprio reino em solo colombiano. Com parte dos lucros astronômicos de suas operações, ele adquiriu uma área de 20 quilômetros quadrados perto de Puerto Triunfo, a cerca de 180 quilômetros de Medellín. Ali nasceu a lendária Fazenda Nápoles, um complexo gigantesco projetado para ser o refúgio definitivo de sua família. O local contava com uma mansão em estilo colonial espanhol, um parque de esculturas e algo que desafiava a lógica, um zoológico particular. Escobar importou animais de todos os cantos do mundo para sua propriedade: zebras, antílopes, elefantes, girafas, avestruzes e pôneis. Mas sua maior paixão eram os hipopótamos. Ele trouxe vários exemplares para a fazenda, uma decisão que gerou uma consequência inesperada para a biodiversidade da região. Até hoje, uma população selvagem desses animais habita os rios dessa parte da Colômbia, sendo considerados a maior espécie invasora do planeta. A Fazenda Nápoles não era apenas sobre animais. Pablo reuniu uma coleção invejável de carros antigos e motocicletas de luxo. Ele instalou uma pista de kart, uma arena de touradas e até um aeroporto próprio, que, diferentemente das pistas do cartel, servia principalmente para receber seus convidados. E essa não foi a única grande propriedade que Pablo comprou. De forma impressionante, mesmo sendo um dos principais responsáveis por levar grandes quantidades de coca aos Estados Unidos, ele conseguiu adquirir, no fim dos anos 1970, uma imensa mansão rosa em Miami Beach, na Flórida, e o imóvel ainda foi registrado em seu próprio nome. Isso só foi possível porque, naquela época, Escobar ainda não era amplamente conhecido pelo público estadunidense. Mesmo assim, anos depois, a casa acabaria confiscada pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, Escobar comprou uma enorme propriedade no Caribe, situada na Ilha Grande, a maior do conjunto de ilhas que formam o arquipélago de Islas del Rosário, localizado a pouco mais de 30 quilômetros da costa norte da Colômbia. Assim como fez na Fazenda Nápoles, ele transformou o local em uma verdadeira propriedade luxuosa, com uma mansão principal, casas adicionais, animais importados, piscinas e até um heliponto para facilitar seu deslocamento. E essas eram apenas as propriedades mais extravagantes adquiridas com o dinheiro obtido em suas atividades ilegais. O grupo de Medellín mantinha centenas de imóveis espalhados por toda a Colômbia, muitos deles usados exclusivamente para guardar recursos financeiros em operações extremamente elaboradas. Entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, as operações de Pablo cresceram sem qualquer interrupção. Nessa fase, ele ainda contava com um trunfo valioso, o relativo anonimato. Ele ainda não era a figura mundialmente infame conhecida como o Rei da Coca ou El Patrón. Graças a isso, o cartel de Medellín expandiu suas fronteiras de forma exponencial. A organização não apenas inundou os Estados Unidos, mas também estabeleceu rotas sólidas para a Europa, usando a Espanha como a principal porta de entrada, um papel estratégico muito similar ao que a Flórida desempenhava nas Américas.
Os métodos de transporte tornaram-se cada vez mais sofisticados e dignos de filmes de espionagem. O cartel passou a utilizar embarcações que rebocavam pequenos submarinos carregados, navegando abaixo da linha do radar. Em pouco tempo, a Operação de Escobar era responsável por movimentar várias toneladas por semana. Os números da época são astronômicos. Estima-se que os lucros chegavam a mais de 400 milhões de dólares por semana. Pablo não era apenas um homem rico. Ele era o patrão dos patrões. Para sustentar esse ritmo, a operação transbordou as fronteiras da Colômbia. No início da década de 80, o cartel passou a adquirir a pasta base de plantações massivas estabelecidas no Peru e na Bolívia. O que começou em Medellín havia se transformado em uma indústria que integrava toda a América do Sul, criando uma rede de produção e logística sem precedentes na história moderna. O cartel gerava tanto capital que gastar ou ocultar tudo virou um desafio logístico. Parte dos recursos passava pelo Panamá, onde compravam ouro para derreter e converter em valores limpos em outros países. Porém, a quantidade de papel-moeda era tão vasta que a solução foi criar esconderijos, conhecidos como caletas, em imóveis comuns por toda a Colômbia. Um dos casos mais curiosos foi uma mansão com uma hidromassagem retrátil. Sob ela, ficavam guardados dezenas de milhões de dólares. Para disfarçar a movimentação, Pablo cedeu a casa para uma família humilde morar de graça, com a única condição de que eles saíssem do local por algumas horas, sempre que o estoque precisasse ser movimentado. Até hoje, parte desse tesouro é encontrada. Com lucros astronômicos, veio também o maior medo de Pablo, a extradição. Em 1979, Colômbia e Estados Unidos assinaram um tratado que permitia que criminosos fossem julgados em solo estadunidense. Quando a lei entrou em vigor, em 1982, o pânico se espalhou entre os chefes de Medellín. Na Colômbia, a influência de Pablo sobre o sistema muitas vezes garantia sentenças leves ou regalias na prisão. Mas, nos Estados Unidos, o destino seria certo: prisão de segurança máxima perpétua, sem qualquer chance de manobra. Para combater essa ameaça, Pablo e seus aliados iniciaram uma ofensiva violenta contra o Estado. Políticos, juízes e policiais tornaram-se alvos de uma campanha de intimidação para forçar o cancelamento do tratado. Foi nesse período que surgiu o lema: "Prefiro uma tumba na Colômbia a uma cela nos Estados Unidos." Apesar do caos, o medo da extradição continuou sendo a maior sombra sobre a vida de Escobar durante todos os anos 80. Desde a juventude, Pablo nutria uma preocupação profunda com as desigualdades que via em sua terra natal. Ele não era apenas um líder, para muitos, era uma figura de esperança que transformava recursos em dignidade. Pablo dedicou-se pessoalmente a projetos que mudaram a face dos bairros. Financiou a construção de estádios de futebol modernos, oferecendo aos jovens um senso de comunidade. Abriu as portas do zoológico da Fazenda Nápoles gratuitamente, permitindo que famílias que nunca haviam saído da cidade tivessem acesso a uma experiência educativa e única. Criou espaços de lazer onde antes só existia abandono, devolvendo o orgulho aos moradores. Sua visão para Medellín era a de uma cidade funcional e integrada. Ele investiu pesadamente na modernização das estradas, aliviando o trânsito caótico que sufocava o crescimento da região e facilitando o deslocamento dos trabalhadores. Além das obras estruturais, Pablo mantinha uma conexão direta com o povo. Suas doações em dinheiro não eram meros gestos isolados, mas um suporte vital para famílias em situação de extrema pobreza. Ao suprir necessidades imediatas e construir um futuro através de infraestrutura, ele conquistou uma admiração orgânica e profunda. Para a população, Pablo não era um estranho no poder, mas um dos seus, que finalmente trazia o progresso que Medellín tanto merecia. Mesmo com a fama de líder de Medellín consolidada, Pablo tomou uma decisão audaciosa em 1982, entrar para a política. Ele se candidatou à Câmara pelo Partido Liberal,
usando como principal bandeira a luta contra o Tratado de Extradição. Sua narrativa era de que o governo estava entregando a soberania da Colômbia aos Estados Unidos. Mas o caminho de Pablo não foi feito apenas de discursos. Críticos que ousaram confrontá-lo durante a campanha enfrentaram consequências severas. Entre o apoio popular e a pressão sobre seus adversários, Escobar conseguiu o impensável. Em março de 1982, ele foi eleito deputado federal. Agora, o homem mais poderoso do país tinha imunidade e um assento no coração do governo. A entrada de Pablo na política foi uma estratégia arriscada. Embora servisse como uma cortina de fumaça e lhe desse voz contra a extradição, isso atraiu uma atenção desnecessária e perigosa. Mais do que isso, provocou a elite política conservadora da Colômbia. Antes, ele era apenas o mais bem-sucedido entre muitos. Agora, ele desafiava abertamente o sistema. O recém-eleito presidente, Belisário Betancur, decidiu que era hora de remover Escobar da vida pública. Em 1983, ele lançou uma ofensiva em duas frentes. A frente jurídica nomeou Rodrigo Lara Bonilla como ministro da Justiça, um homem com a missão clara de perseguir as organizações de Medellín. E a frente midiática. O jornal El Espectador publicou uma reportagem bombástica resgatando os detalhes da prisão de Pablo em 1976. A matéria expôs as manobras que ele usou para apagar seu passado criminal e revelou ao país que o deputado do povo era, na verdade, um homem com um histórico sombrio com a justiça. A máscara de Robin Hood estava começando a cair. Com os holofotes sobre ele, Pablo se tornou o rosto público do mercado ilegal na Colômbia. Sua reação inicial foi a de sempre. Considerou eliminar o editor do El Espectador e ordenou que seus homens comprassem todos os exemplares das bancas para impedir que o povo lesse as denúncias. Mas o problema era maior do que um jornal. Novas histórias surgiram, atingindo em cheio sua vida pessoal. Veio à tona seu relacionamento com Virgínia Vallejo, a apresentadora de TV mais famosa do país. Virgínia fora a primeira jornalista a entrevistá-lo a sós, e o romance começou ali. O resultado foi uma crise dupla, pública e doméstica. Sua esposa chegou a expulsá-lo de casa e ameaçou o divórcio. Pablo só conseguiu voltar após muita insistência, embora o caso com Vallejo tenha continuado entre idas e vindas até 1987. Pela primeira vez, o El Patrón perdia o controle de sua própria narrativa. O cerco se fechou no final de 1983. O juiz Gustavo Zuluaga reabriu o processo de 1976 e, quase ao mesmo tempo, a Embaixada dos Estados Unidos cancelou o visto de Pablo. O golpe final veio do próprio Congresso, que votou pela revogação de sua imunidade parlamentar. Percebendo que a política, em vez de proteção, trouxe apenas mais riscos, Pablo renunciou ao cargo em 20 de janeiro de 1984. Em uma carta carregada de populismo, ele afirmou que continuaria lutando contra as oligarquias e os políticos sujos que ignoravam o sofrimento do povo. Foi uma saída desafiadora. Ao deixar o Congresso, Escobar abandonava de vez o terno de político para assumir o papel de inimigo número 1 do Estado. A partir dali, o confronto deixaria de ser feito com palavras e passaria a ser resolvido com força total. Em 30 de abril de 1984, apenas 3 meses após Pablo deixar o Congresso, o país parou. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, estava em seu carro no trânsito de Bogotá quando uma motocicleta Yamaha emparelhou com o veículo. O ministro morreu instantaneamente. O atirador foi morto logo em seguida pelos guarda-costas, mas o piloto, Byron de Jesus Velásquez, sobreviveu para confirmar que seguiam ordens de Escobar. Este ato foi, na prática, uma declaração de guerra contra o Estado colombiano. Em resposta, o governo acionou imediatamente a implementação total do Tratado de Extradição com os Estados Unidos. Temendo a captura, Pablo fugiu da Colômbia com sua família. Ele buscou refúgio primeiro no Panamá e logo depois na Nicarágua, um país que, na época, enfrentava sua própria guerra civil sangrenta. O patrão agora era oficialmente um fugitivo internacional. Ao retornar à Colômbia no final de 1984, Pablo elevou o conflito a um nível militar. Ele estabeleceu contato com o M-19, Movimento 19 de Abril,
um grupo guerrilheiro que via o tratado de extradição como uma violação da soberania nacional. Com o apoio financeiro e logístico de Escobar, o grupo preparou um ataque direto ao Estado. Em 6 de novembro de 1985, o mundo assistiu chocado. Dezenas de guerrilheiros do M-19 invadiram o Palácio da Justiça em Bogotá, sede da Suprema Corte. Eles fizeram mais de 300 reféns, incluindo os juízes mais importantes do país. As exigências eram claras: o fim da extradição e a renúncia do presidente Betancur. Enquanto o exército colombiano cercava o prédio com tanques e tropas, ficava evidente que Pablo tinha provocado um confronto militar em larga escala no coração da capital. O objetivo oculto era um só: destruir os arquivos e processos que sustentavam os pedidos de extradição contra ele e seus aliados. Na manhã de 7 de novembro, houve uma breve esperança de negociação, quando os guerrilheiros libertaram um conselheiro de Estado. No entanto, o clima mudou drasticamente. Às 2 da tarde, o general Arias Cabrales ordenou a retomada forçada do prédio. O exército avançou com tanques e explosivos, transformando a sede da Suprema Corte em um campo de batalha. O desfecho foi trágico. Quase 100 pessoas morreram, incluindo quase todos os guerrilheiros e metade dos juízes da Suprema Corte colombiana. O governo Betancur foi alvo de críticas severas pela condução desastrosa da crise, que resultou em um banho de sangue sem precedentes. Para Pablo Escobar, o caos trouxe um benefício inesperado. Durante o combate, um incêndio destruiu milhares de documentos e evidências contra os chefes de Medellín. Embora muitos acreditassem que o M-19 queimou os arquivos propositalmente a mando de Pablo, evidências sugerem que o fogo foi causado acidentalmente pelos explosivos usados pelo próprio exército. Intencional ou não, o fato é que os processos de extradição foram literalmente reduzidos a cinzas, dando a Pablo uma sobrevida jurídica crucial. O desastre no Palácio da Justiça selou o fim político de Betancur. Em agosto de 1986, Virgílio Barco assumiu a presidência com uma postura ainda mais implacável. Se antes a luta era contra o cartel, agora o governo Barco estava disposto a atingir Pablo onde mais doía, em sua família. A prova dessa nova estratégia veio em janeiro de 1987. Unidades policiais interceptaram um comboio de carros e jipes de Escobar que se movia da fazenda Nápoles para um esconderijo em Medellín. Pablo, que viajava separadamente por segurança, escapou da captura. No entanto, sua esposa Maria e seus filhos, Juan Pablo e Manuela, foram detidos e mantidos em uma cela por várias horas. Eles só foram libertados após a intervenção rápida dos advogados de Pablo. O recado do governo era claro: não havia mais limites. A guerra tinha se tornado pessoal e o Estado estava disposto a usar qualquer tática para desestabilizar o patrão. Esse incidente marcou o início de uma fase ainda mais violenta e desesperada do conflito. O governo não era o único inimigo de Pablo. No sudoeste da Colômbia, surgia um rival à altura: o Cartel de Cali, liderado pelos irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, junto com Pacho Herrera e Chepe Santa Cruz. No início, as duas organizações colaboravam, dividindo rotas e lavando dinheiro juntas. Havia até acordos para repartir o mercado estadunidense. No entanto, a trégua acabou em meados dos anos 80. O estopim foi a tentativa do cartel de Medellín de invadir o mercado de Nova York, uma área que tradicionalmente pertencia ao grupo de Cali. Em 1987, a tensão explodiu em uma guerra aberta, marcada por assassinatos e atentados à bomba. Em 1988, o cartel de Cali conseguiu o impensável. Detonou um carro-bomba em frente ao edifício Mônaco, a residência da família de Escobar. O ataque não feriu Pablo, mas traumatizou sua família e provou que ele não estava seguro em lugar nenhum. Essa guerra sangrenta entre Medellín e Cali continuaria, com intensidades variadas, até o fim da vida de Escobar. Apesar das guerras contra o cartel de Cali e contra o governo, a organização de Medellín atingiu seu auge no final dos anos 80. Impulsionado pela demanda insaciável nos Estados Unidos, o cartel gerava receitas de aproximadamente 70 milhões de dólares por dia. Isso totalizava cerca de 25 bilhões anuais, o que hoje, ajustado pela inflação, passaria dos 70 bilhões de dólares.
Essa fortuna era fruto de uma rede logística que conseguia importar mais de 12 toneladas de ouro branco para os Estados Unidos diariamente. Roberto Escobar, irmão de Pablo, revelou detalhes surreais. O cartel gastava cerca de $1.000 por semana apenas em elásticos para organizar os maços de notas. Havia tanto lucro que o cartel simplesmente aceitava a perda de 10% do dinheiro todos os anos. Milhões de dólares eram comidos por ratos nos esconderijos ou apodreciam devido à umidade antes mesmo de serem lavados. No controle de 80% do mercado mundial, Pablo Escobar consolidou-se como um dos homens mais ricos do planeta, uma figura cuja fortuna real permanece, até hoje, impossível de calcular com precisão. Pablo sabia que o esporte era a ferramenta perfeita de propaganda. No início dos anos 80, ele despejou investimentos massivos no Atlético Nacional, o time de sua cidade. Em poucos anos, o clube deixou de ser um figurante para se tornar uma potência, contratando estrelas estrangeiras e os melhores talentos da Colômbia. O investimento atingiu o ápice em 1989. O Nacional chegou à final da Copa Libertadores e derrotou o Olímpia, do Paraguai, nos pênaltis. Foi a primeira vez que um clube colombiano conquistou o continente. Para Pablo, isso rendeu 2 grandes retornos. Apoio popular. Ele se tornou um ídolo para milhões de torcedores em Medellín. Lavagem de lucros. O futebol permitia que ele movimentasse grandes quantias através de esquemas de apostas. Porém, essa influência não passou despercebida. As autoridades do futebol começaram a agir contra o domínio dos cartéis no esporte, resultando até na suspensão de clubes colombianos de competições internacionais no início da década de 90. Apesar da fortuna e do sucesso nos campos de futebol, a realidade nas ruas era aterrorizante. Entre o final dos anos 80 e o início dos 90, Medellín tornou-se a cidade mais perigosa do planeta. Em 1991, foram registrados 7.237 homicídios na cidade, uma média de 18 baixas por dia. Isso representava uma taxa assustadora de 266 eliminações para cada 100 mil habitantes. O cenário nacional não era diferente. Flagelada pelo conflito entre governo, guerrilhas e cartéis, a Colômbia registrou mais de 25 mil mortes violentas em 1991, número que subiu para 27 mil no ano seguinte. Na prática, uma pessoa era morta a cada 20 minutos no país. Estatisticamente, a Colômbia havia se tornado um estado falido. O governo não conseguia mais garantir a ordem básica ou a segurança de seus cidadãos, uma consequência direta da ofensiva de Escobar e da influência corrosiva de sua organização sobre a sociedade. Escobar não era apenas um contrabandista. Ele provou ser capaz de atos de violência indiscriminada. No final de 1989, o terror atingiu níveis sem precedentes na Colômbia. No dia 27 de novembro, o voo Avianca 203, que ia de Bogotá para Cali, explodiu 5 minutos após a decolagem. Todas as 107 pessoas a bordo e 3 em solo foram eliminadas. O alvo era o candidato à presidência César Gaviria, que defendia a extradição. Mas Gaviria já não estava usando voos comuns, e os passageiros inocentes pagaram o preço pelo golpe do cartel. Apenas 2 semanas depois, em 6 de dezembro, um caminhão com meia tonelada de dinamite explodiu em frente ao prédio do DAS, Departamento Administrativo de Segurança, em Bogotá. O objetivo era eliminar o general Miguel Maza Márquez. A explosão foi tão devastadora que matou 57 pessoas e feriu mais de 2.000 ao redor. Com esses ataques, Pablo deixou de ser visto apenas como um criminoso comum para ser tratado como um dos homens mais perigosos do mundo. A tentativa frustrada de eliminar César Gaviria no voo da Avianca aconteceu porque ele havia herdado o lugar de outro inimigo de Pablo, Luiz Carlos Galán. Galán era o favorito absoluto para a presidência e um defensor ferrenho da extradição, mas foi assassinado a mando de Escobar em agosto de 1989, durante um comício em Soacha. Com a vitória de Gaviria em 1990, o cerco deveria ter se fechado. No entanto, Pablo tinha uma última carta na manga: a política. Em 1991, a Colômbia promulgou uma nova constituição.
e nela constava um item decisivo: a proibição da extradição de cidadãos colombianos. Historiadores e analistas concordam que o cartel investiu milhões em subornos para influenciar os membros da Assembleia Nacional Constituinte. Pablo conseguiu o que as bombas não resolveram. Mudou a lei máxima do país para garantir que, mesmo se fosse preso, nunca pisaria em uma cela estadunidense. Sem o medo da extradição, mas exausto pela guerra em duas frentes contra o cartel de Cali e o Estado, Pablo propôs algo impensável: entregar-se. Ele iniciou negociações com o governo de César Gaviria para cumprir uma pena reduzida em troca de encerrar sua campanha de ataques contra o país. Para o governo, era uma chance de estancar o banho de sangue e dar fôlego a uma nação à beira do colapso. Para Escobar, era a oportunidade de limpar sua ficha, sem nunca sair da Colômbia. Não era um acordo honroso, mas parecia a única saída para um país exaurido por conflitos internos e guerrilhas rurais. Em 1991, o chefe de Medellín se rendeu voluntariamente às autoridades. Porém, o acordo veio com uma condição sem precedentes na história jurídica mundial. Pablo exigiu construir e gerenciar sua própria prisão. La Catedral estava muito longe do que normalmente imaginamos quando se fala em prisão. Em vez de um local projetado para afastar a pessoa detida de sua antiga vida, esse caso foi completamente diferente. Escobar conseguiu negociar os termos de sua rendição e, entre esses termos, estava a permissão para construir sua própria instalação. Assim, La Catedral foi erguida no topo de uma colina com vista para Medellín, estrategicamente posicionada para que familiares e aliados de Pablo pudessem visitá-lo com facilidade. A estrutura oferecia um conforto incomum. Para se ter uma ideia, havia campo de futebol, jacuzzi e até um bar completo, com direito a uma pequena queda d'água decorativa. Pablo ainda contava com uma linha telefônica exclusiva e um telescópio instalado na varanda, permitindo observar tudo o que acontecia na cidade abaixo. Na prática, La Catedral funcionava como uma mansão feita sob medida, onde Escobar vivia sob uma espécie de prisão domiciliar premium. Por isso, o local ganhou o apelido de Hotel Escobar, deixando claro o quanto as condições estavam longe de serem rígidas. Além de luxuosa, a construção também tinha foco em segurança. Localizada no alto da colina, frequentemente encoberta por neblina, La Catedral funcionava muito mais como uma fortaleza projetada para impedir que alguém de fora chegasse até Pablo do que como um espaço destinado a mantê-lo isolado. O acordo previa que Pablo passaria no máximo 5 anos em La Catedral, em troca do fim da extradição. Para o governo, era uma vitória de fachada. Para Escobar, era o escritório perfeito. Do topo da colina, ele continuava a comandar suas operações globais sem ser incomodado. No entanto, a farsa não durou muito. Em 1992, após eliminar seus sócios mais próximos na época, Fernando Galeano e Kiko Moncada, assim como seus familiares, a mídia começou a expor todos os absurdos que se passavam em La Catedral. Pressionado, o governo de César Gaviria decidiu que era hora de transferi-lo para uma prisão convencional em julho de 1992. Mas a informação vazou. Antes que o exército pudesse agir, Pablo ativou seu plano de contingência. Durante a construção da própria prisão, ele havia instalado uma parede falsa que dava acesso a um túnel de fuga. Sem resistência real dos guardas, que ele mesmo pagava, Escobar simplesmente caminhou para fora de sua fortaleza e desapareceu na noite. O Estado colombiano estava humilhado. O homem mais procurado do mundo era novamente um fugitivo. A fuga de La Catedral deu início ao capítulo final da vida de Pablo Escobar. O governo de César Gaviria reativou o bloco de busca, uma unidade de elite da Polícia Nacional da Colômbia. Mas o elemento mais efetivo e controverso dessa caçada foi a entrada dos Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo vigilante era formado por inimigos, antigos aliados traídos, vítimas de seus atentados e, secretamente, financiado pelo cartel de Cali. Formou-se uma aliança sombria, de um lado, a tecnologia e o treinamento do governo colombiano, de outro, a brutalidade e a inteligência de rua dos rivais de Pablo. O cerco estava se fechando e, pela primeira vez, Escobar não era mais o caçador, mas a presa. Assim que fugiu em julho de 1992,
Pablo cometeu um erro clássico: a arrogância. Ele deu uma entrevista a uma rádio local, detalhando como escapou. Embora tenha tentado negociar um retorno à La Catedral, o governo Gaviria não aceitou mais conversas. A ordem era clara: captura total. A colaboração entre o bloco de busca e os Pepes tornou-se uma grande ostensiva. As ruas de Medellín e Bogotá viram buscas de casa em casa. Em dezembro de 1992, as autoridades quase o pegaram em um esconderijo. Pablo havia saído de lá apenas algumas horas antes. O império estava ruindo por dentro. Aqueles que antes eram leais começaram a abandonar o barco, percebendo que o destino de Escobar estava traçado. O preço da lealdade tornou-se alto demais, especialmente quando o grupo Los Pepes começou a eliminar pessoas próximas a ele, incluindo o cunhado de Pablo. O patrão estava ficando sem amigos, sem esconderijos e, pela primeira vez, sem tempo. Depois de 17 meses foragido, Pablo Escobar foi localizado em Medellín, no dia 2 de dezembro de 1993, após ter uma ligação para o filho rastreada pela inteligência. O bloco de busca cercou sua casa em Los Olivos, forçando Escobar e seu guarda-costas Limón a tentarem uma fuga pelos telhados. No tiroteio, o capo foi atingido 3 vezes. O disparo fatal no ouvido gera discussões até hoje. Enquanto as autoridades reivindicam a autoria, sua família sustenta a tese de autoeliminação para evitar a extradição. O fim de Escobar, marcado por um funeral com 25 mil pessoas, selou o colapso do cartel de Medellín. Com a queda de Escobar, o cartel de Cali assumiu brevemente a liderança mundial. No entanto, o fim de Medellín não trouxe paz, mas sim uma fragmentação violenta. Emergiu o Cartel do Norte del Valle, uma organização implacável que começou a competir pelo controle das rotas no Vale do Cauca. A década de 90 marcou uma mudança estratégica crucial. Como as rotas pelo Caribe e Flórida estavam sob vigilância extrema, os cartéis passaram a enviar o produto para o México, transformando o país na principal porta de entrada para os Estados Unidos. Eventualmente, o cartel de Cali também foi desmantelado em meados dos anos 90, dando lugar a sindicatos menores e mais ágeis, como o Cartel da Costa Norte, em Barranquilla. Eles não apenas reativaram antigas rotas de Pablo, mas expandiram agressivamente para a Europa. O ciclo de violência continuou. Cada organização que caía era substituída por outra, muitas vezes mais brutal e determinada a superar os métodos de seus predecessores. Hoje, a Colômbia vive um processo de cicatrização. O país, que foi dilacerado por cartéis e conflitos políticos no século XX, deu um passo histórico, com os acordos de paz entre o governo e grupos paramilitares, buscando encerrar meio século de violência. A transformação mais impressionante ocorreu em Medellín. Logo após o colapso do cartel, em meados dos anos 90, as taxas de criminalidade despencaram. A cidade deixou de ser a capital mundial do crime para se tornar um exemplo global de inovação. Investimentos massivos em infraestrutura e um sistema de transporte público premiado internacionalmente integraram as favelas e transformaram a região em um polo de negócios e tecnologia. Algumas marcas desse passado, no entanto, ainda permanecem. La Catedral ficou abandonada por muitos anos, entre o fim da década de 1990 e o começo dos anos 2000. Mas, em 2007, monges beneditinos assumiram o local e o transformaram em um espaço religioso, adicionando biblioteca e outras instalações. Enquanto isso, os hipopótamos trazidos por Escobar para a Fazenda Nápoles se multiplicaram e ainda vivem na região, tornando-se parte de uma curiosa herança deixada daquele período turbulento da história colombiana. Pablo Escobar foi uma figura profundamente enigmática. Ele surgiu do caos urbano de uma Medellín que crescia de forma desordenada e violenta. Muitos historiadores argumentam que ele foi um sintoma de sua época. Se Pablo não tivesse assumido o topo, o vácuo de poder na capital mundial da cocaína teria sido preenchido por outro. Para os esquecidos pelo governo em Bogotá, Pablo era mais do que um criminoso. Em uma Colômbia mergulhada na pobreza extrema, ele distribuía dinheiro, criava empregos e investia na infraestrutura de bairros onde o Estado nunca chegava.
Ele abria as portas de seu zoológico na Fazenda Nápoles para o povo e elevou o orgulho nacional ao levar o Atlético Nacional à glória continental. Era a imagem perfeita do Robin Hood moderno, uma narrativa que ele cultivou cuidadosamente para garantir lealdade e proteção. No entanto, por trás das doações e do apoio ao futebol, escondia-se uma ambição que mergulharia o país em uma das décadas mais sangrentas de sua história. A realidade, no entanto, é muito mais sombria. Por trás da fachada de benfeitor, Escobar foi o arquiteto de um nível de violência sem precedentes. Embora a Colômbia já tivesse problemas estruturais, foi a sua guerra obstinada contra o Estado e contra o cartel de Cali que levou o país ao abismo. No auge de sua influência, a Colômbia registrava mais de 25 mil mortes violentas por ano, sendo que quase um terço delas ocorria apenas em Medellín. A generosidade de Pablo era, em grande parte, uma estratégia de descarte. Ele doava somas que o cartel sequer conseguia lavar ou armazenar. Em contrapartida, sua disposição para o terror não tinha limites. Ele não hesitou em sacrificar centenas de inocentes, como nos ataques do voo Avianca 203 e do edifício do DAS, apenas para atingir alvos políticos. Por fim, somente após a remoção de sua influência malévola, em meados dos anos 90, é que Medellín e a Colômbia puderam finalmente iniciar o longo caminho da reforma e da pacificação. No dia 25 de dezembro de 1946, em Pereira, na região de Risaralda, veio ao mundo Gustavo Gaviria Rivero. Ele era filho de Maria Júlia Rivero e possuía laços familiares diretos com os pais de Pablo e Roberto Escobar. Relatos indicam que ele viveu seus primeiros anos em um ambiente simples no interior, antes de se estabelecer definitivamente nas proximidades da metrópole de Medellín. Diferente de outros nomes de sua época, Gustavo operava com uma mentalidade extremamente analítica. Sua capacidade de organização e seu raciocínio lógico tornaram-se as peças fundamentais que mantinham toda a engrenagem do grupo funcionando. Ele era o eixo central da logística, garantindo a continuidade das atividades mesmo diante da vigilância constante das autoridades e da hostilidade de grupos oponentes. Os primos cresceram lado a lado, especialmente na cidade de Envigado, consolidando um laço de confiança absoluta desde cedo. Eram cúmplices em pequenas infrações juvenis, uma parceria que só se fortaleceu com o passar dos anos. Pablo Escobar mencionou, em diversas ocasiões, o peso que os laços de sangue exerciam em sua trajetória. Ao atingir a casa dos 20 anos, Gustavo e o primo passaram a atuar em atividades ilícitas de maior escala, como roubo e comércio irregular de veículos e operando em uma grande rede de contrabando de bebidas e eletrônicos, que era liderada por Alfredo Gomes Lopes, figura central nesse cenário na época e conhecido como El Padrino. Existem também relatos de que ele e Pablo realizavam ações audaciosas, desde a apropriação de lápides em cemitérios para revenda, até investidas contra instituições bancárias e estabelecimentos comerciais. Entre o final dos anos 60 e meados dos anos 70, eles também atuavam em operações de acerto de contas sob encomenda, consolidando sua presença no submundo. Embora o envolvimento direto nunca tenha sido oficialmente confirmado, acredita-se que o primeiro grande impacto da dupla no mundo do crime tenha sido o episódio envolvendo Diego Echavarria Misas. Ele era um dos industriais mais influentes e afortunados de Medellín, figura central por trás da gigante têxtil Colteger. Os fatos se desenrolaram na tarde de 8 de agosto de 1971. Na luxuosa região de El Poblado, o senhor de 76 anos, conhecido por dedicar sua fortuna a obras sociais, escolas e bibliotecas, foi interceptado no momento em que chegava à sua residência, o famoso Castilo. Registros históricos sugerem um detalhe dramático. Ele teria pedido previamente à família que, caso fosse levado contra a vontade, ninguém deveria ceder às exigências de grupos criminosos. Enquanto seus familiares viviam a angústia das negociações, as autoridades realizavam buscas por toda a cidade, oferecendo recompensas por qualquer informação. No entanto, em 18 de setembro, um sábado sombrio, as buscas terminaram da pior forma. O corpo do industrial foi localizado em uma área próxima ao bairro que, ironicamente, levava o nome de seu pai,
em homenagem ao legado da família. Dias antes do achado, uma denúncia anônima alertou a polícia de que o filantropo já havia sido silenciado e que seu paradeiro final seria próximo a uma torre de rádio em Santa Helena. Os exames periciais revelaram a brutalidade do ocorrido. Ele sofreu graves traumas físicos antes de perder a vida. Embora as investigações da época tenham apontado um indivíduo conhecido como Monotrejos, como o executor daquela barbárie, o que lhe rendeu uma condenação de 30 anos. Historiadores e especialistas não descartam uma hipótese sombria. Muitos acreditam que Pablo e o próprio Gustavo Gaviria não apenas participaram da ação, como podem ter sido as mentes estratégicas por trás de todo o plano contra o ilustre personagem. Em 1976, nas proximidades de Medellín, o braço da lei alcançou Gustavo. Ele estava prestes a completar 30 anos, mas aquela detenção não era apenas um caso isolado, era o primeiro movimento de um embate que estava apenas começando. Ao lado de outros 5 indivíduos, incluindo seu primo, ele foi interceptado enquanto transportavam uma carga que deveria passar despercebida pelos agentes, cerca de 30 quilos de coca. O pó estava escondido com precisão no interior do pneu de um caminhão, uma estratégia ousada para movimentar mercadorias proibidas. Esse episódio marcou a entrada precoce da dupla no mercado logístico que conectava países vizinhos como Peru e Equador à Colômbia. A ação das autoridades locais contra o avanço desse comércio na região de Medellín deixou claro que a circulação desses itens estava crescendo de forma acelerada. Pablo, 3 anos mais jovem que o primo, também acabou detido. Ele retornava de uma viagem comercial pelo Equador quando foi encurralado pelo Departamento de Segurança. É preciso reconhecer, ele demonstrava uma sede de poder ainda maior que a de Gustavo. Sua primeira reação foi tentar negociar com o magistrado para que as acusações fossem retiradas. E, de fato, a estratégia deu resultado. Ele e Gustavo, este último, um homem menos explosivo e muito mais metódico, ficaram sob custódia por 3 meses. Para eles, o problema não era o tempo em cárcere, mas sim aprender os métodos, a união entre discrição e força bruta em um ramo que prometia lucros astronômicos. Atraídos por ganhos rápidos, eles não resistiram ao chamado desse mercado. Pablo foi categórico ao afirmar que, não importava o tamanho das barreiras erguidas, o produto sempre daria um jeito de chegar ao seu destino final. Com o passar dos anos, os primos mergulharam de vez no ramo do tráfico, começando com carregamentos de erva e depois levando coca do Peru e do Equador para a Colômbia. Sob a liderança de Pablo Escobar, surgiu o poderoso cartel de Medellín no final da década de 70, ao lado de parceiros como os irmãos Ochoa, Carlos Lerder e Gonzalo Rodrigues Gacha. A meta era clara: organizar e controlar o mercado de coca que partia da Colômbia rumo aos mercados internacionais, especialmente o sempre lucrativo Estados Unidos. Gustavo assumiu um papel central desde o início. Gustavo conhecia profundamente as rotas internacionais e se tornou essencial na operação. Sua descida ao submundo começou ao lado do primo, transportando a matéria-prima do Peru para a Colômbia, antes de enviá-la ao Gigante do Norte. Foi nesse mesmo processo que acabaram detidos em 1976, como já mencionado. E depois de soltos, a ambição só aumentou. A dupla decidiu montar seus próprios laboratórios na Colômbia, mudando de estratégia. Não queriam apenas transportar, agora iriam produzir. Passaram a trazer pasta de coca do Equador e do Peru, refinando tudo em instalações clandestinas e enviando o produto final através de mulas humanas, tecendo uma rede muito mais arriscada e complexa do que antes. A essa altura, começava a surgir uma diferença enorme entre os dois. Gaviria se mantinha muito menos exposto do que Escobar, adotando um perfil discreto e focado nas finanças e na logística do negócio que estavam construindo. Não tinha interesse em chamar atenção, posar como um jovem político visionário ou fazer tudo de forma grandiosa. Isso se refletiu tanto que, segundo diversos relatos posteriores, essa dualidade acabou rendendo a eles apelidos simbólicos. Pablo era sangue e Gustavo era dinheiro. Além do contraste entre teatralidade e cautela,
Quem convivia com eles percebia que o primeiro era rápido com armas e gastava sem pensar, enquanto o segundo era extremamente econômico e calculista, embora ainda soubesse aproveitar os prazeres da vida. Esses apelidos, dados no início, já ecoavam em todos os cantos das instalações do novo conglomerado que montaram na parte alta do bairro Los Lagos. O ambiente ali era pesado e carregado de expectativa. Qualquer visitante que cruzasse o portão era recebido por seguranças cuja pergunta inicial era direta e perturbadora: plata ou plomo? Uma escolha com destino conhecido, quem escolhia plomo era levado à presença de Escobar. Quem escolhia plata era conduzido ao encontro frio e calculado de quem preferia economizar cada centavo e operar nas sombras. 2 caminhos, mesmo destino de ruína. Diziam que Gustavo não gostava muito de seu apelido, mas o tolerava. Ele sabia que havia verdade ali. Essa dualidade era parte da engrenagem que fazia tudo funcionar. Seu primo e sócio, por outro lado, adotou a expressão sem hesitar e passou a usá-la para atingir seus objetivos com funcionários e figuras públicas. Quem recusava um acordo acabava encarando o pior desfecho por não colaborar. O filho de Pablo Escobar, Juan Pablo, relembrou as histórias do pai e do tio. Segundo ele, estavam sempre buscando algum negócio ou praticando algum delito para conseguir dinheiro extra. E foi assim que levaram tudo ao nível seguinte. Cresceram passo a passo. E quando chegou a década de 1980, uma fome voraz tomou conta dos Estados Unidos. Um apetite insaciável pelo pó branco que dominava o país. E os dois, junto dos seus parceiros e subordinados, estavam prontos para ser os fornecedores desse banquete. Claro, nem tudo funcionava. Uma de suas principais rotas, o caminho aéreo pelas Bahamas, acabou bloqueada. Mas o leão não entrou em pânico. Pelo contrário, sua criatividade só aumentou. Em vez de depender dos céus, passou a usar os mares. Utilizou navios de carga legítimos que transportavam eletrodomésticos comuns. A coca seguia escondida dentro de geladeiras e televisores, um contrabando oculto à vista de todos. Relatos da época descrevem que a criatividade parecia ilimitada. A coca era misturada à polpa de fruta da Guatemala, escondida no cacau do Equador, dissolvida em vinho do Chile ou impregnada em peixe seco vindo do Peru. Eles misturavam o pó até em calças jeans. Quando as peças chegavam em solo estadunidense, químicos especializados extraíam o produto da fibra do tecido, como se estivessem transformando um pano comum em um elixir. O objetivo era sempre o mesmo: dinheiro, muito dinheiro. E nesse negócio, o fluxo era tão absurdo que deixava qualquer um atônito. Um único quilo, comprado por cerca de $3.000, podia ser vendido por até 70 mil nas ruas dos Estados Unidos. Uma margem tão obscena quanto o próprio mercado que alimentavam. O faturamento era tão astronômico que os pilotos, em suas missões finais, voavam apenas em direção ao norte, para, em seguida, abandonar as aeronaves no oceano e nadar até embarcações que já os aguardavam. Eles deixavam os aviões para trás sem hesitar, pois o lucro gerado por uma única remessa era mais do que suficiente para cobrir o custo de dezenas de frotas novas. Em meados da década, a organização chegava a movimentar cerca de $60 milhões por dia, uma torrente de recursos que exercia influência sobre tudo e todos ao seu redor. No seu auge, o grupo controlava 80% de toda a coca que abastecia os estadunidenses. Naturalmente, proteger esse fluxo era a prioridade absoluta, pois era dali que vinha todo o seu poder. Quem disse que eu trabalho para o meu primo? Eu trabalho para mim mesmo, afirmou Gustavo em certa ocasião. E havia verdade nessas palavras. Seus colaboradores mais próximos relatavam que a fortuna pessoal de Gustavo Gaviria chegou a superar a do próprio líder da organização. Sua riqueza não era medida apenas em montanhas de cédulas, mas em obras de arte valiosas e propriedades que transformaram a paisagem de Medellín com sua ostentação. Entre essas posses estava a icônica Fazenda Nápoles, da qual ele detinha metade, um monumento a uma sociedade forjada pelo sangue e pela ambição sem limites. Mas seu estilo de vida ia além: diamantes raros, veículos de luxo de última geração,
além de aviões e helicópteros particulares que o permitiam cruzar os céus com a mesma facilidade com que comandava seus negócios em terra firme. Além disso, seu espírito também estava preso a prazeres mais simples. Um fio de fumaça saía constantemente de sua boca. Um vício em cigarro que envolvia seu rosto como um véu sombrio. E quando sentia que não havia autoridades à sua procura, sua alma inquieta o empurrava para viagens pela Europa, buscando em terras antigas um refúgio que sua consciência não permitia. Também era conhecido por ser um piloto habilidoso de carros velozes, conduzindo máquinas como o Renault 4 e desafiando o destino a cada curva. Seu gosto também se refinava, era apreciador dedicado de vinhos finos. Enquanto isso, sua fortuna escondida em contas secretas em lugares distantes como a Suíça crescia como um tumor nas entranhas do sistema formal. Parecia feliz longe dos holofotes. E não era difícil entender o motivo. Mesmo sendo movido pela ganância, vivia cercado de excessos e caprichos que conseguia satisfazer sem esforço. Era coproprietário de um negócio que enchia seus bolsos diariamente. Mas uma fase complicada estava prestes a começar. Tanto descaro não ficaria invisível para sempre. Muitos acreditam que pessoas como eles buscam apenas dinheiro, mas alguns desejam poder. E Pablo Escobar queria justamente isso. E o destino, cruel e irônico, já estava em andamento. Escobar, que havia assegurado uma posição como membro da Câmara de Representantes da Colômbia, acabou expulso pelo então ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, que o expôs publicamente como envolvido no submundo e detonou uma crise que mudaria tudo. Uma ousadia desse nível, ocorrida durante o governo de Belisário Bettencourt, veio à tona por meio de um discurso que ligava diretamente o dirigente político ao comércio de coca e ao já conhecido cartel de Medellín. As denúncias expuseram esquemas de corrupção e a influência criminosa sobre a política e até o esporte, forçando sua renúncia ao cargo, mesmo tendo sido eleito pelo povo. As ações do ministro avançaram ainda mais. O governo reativou acusações antigas contra o ex-representante e outros nomes do submundo. Em resposta, surgiram ataques com acusações falsas contra Rodrigo Lara Bonilla, numa tentativa clara de desviar o foco. Além disso, Pablo Escobar teve seu visto para os Estados Unidos cancelado, sinal de que a pressão estava aumentando de verdade. Determinado, o ministro intensificou apreensões de bens e passou a defender medidas mais duras, incluindo políticas de extradição contra esses grupos. Esse confronto direto acabou preparando o cenário para uma resposta implacável, a eliminação de Lara Bonilla em 1984, desencadeando uma guerra aberta contra o narcotráfico. A partir dali, o cerco se fechava cada vez mais, a vigilância aumentava e o peso das investigações recaía sobre todos que faziam parte daquele esquema. Essa pressão irritava profundamente Gustavo. Ele enxergava o negócio como uma operação estratégica, calculada, que precisava de controle e estabilidade, não de confrontos abertos e violentos com o Estado. Não concordava com os desafios temerários e exibidos do primo. Preferia um enfoque mais contido, quase empresarial. Para ele, a intimidação era uma ferramenta que devia ser usada com cautela, não como método principal para forçar resultados. Ainda assim, quando aconteciam situações como o assassinato de Lara Bonilla, restava apenas ficar quieto e aguentar. E do mesmo jeito que uma coisa precisa ser dita, a outra também precisa. Seu parente começou a conquistar o favor popular, construindo infraestrutura e moradias nos bairros mais pobres. O próprio Escobar justificava essa jogada assim: se metade do mundo quer me matar, contratamos a outra metade para me defender. Era algo público, chamativo, e para o governo se tornava até mais fácil de engolir. Enquanto isso, ele continuava sendo um capo procurado e, por associação, Gustavo carregava o mesmo peso. A isso ainda se somava a guerra entre Medellín e seus rivais de Cali, que explodiu de vez com o atentado ao edifício de luxo Mônaco, em Medellín, onde morava a família de Pablo. O cartel de Cali tentou, sem sucesso, eliminar Pablo. Como não conseguiram, o recado ficou claro. Aquilo era uma declaração de guerra.
Conflitos pessoais, disputa por territórios e estilos completamente opostos de operação. Tudo isso fez nascer uma rivalidade sem limites. A partir daí, o país virou um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era marcado por violência. Execuções por encomenda, acertos de contas e confrontos passaram a dominar as cidades sob influência dos dois lados. A Colômbia inteira sentia o impacto, e como sempre, os inocentes pagavam o preço mais alto, presos no meio do caos ou usados como recado. Gustavo Gaviria, claro, não era um inocente nesse cenário, mas carregava um conflito interno. De um lado, precisava apoiar o primo após o atentado, e no fundo, também buscava vingança. Do outro, sua visão mais estratégica fazia com que evitasse uma guerra aberta, preferindo manter o negócio funcionando sem grandes interrupções. Era uma pressão dupla, o Estado apertando de um lado e o cartel rival do outro, uma situação cada vez mais difícil de sustentar. E quando El Mexicano caiu, resultado da pressão policial, Gustavo assumiu como segundo no comando da organização, uma posição essencial, mas que não duraria muito. O desfecho não veio da forma que ele gostaria. Em 11 de agosto de 1990, poucos meses após essa ascensão, o governo colombiano atingiu Pablo Escobar em um ponto sensível, abalando não apenas sua estrutura, mas também o lado mais pessoal. O cartel de Cali e o bloco de busca, após uma investigação minuciosa, conseguiram localizar o reservado e metódico primo de Escobar em Laureles, um bairro nobre de Medellín. O local não era uma mansão ostensiva, mas sim uma espécie de refúgio fortificado, com paredes de concreto reforçado e vidros blindados, onde ele vivia sem a presença de guarda-costas. Gustavo, um homem que sempre apreciou o luxo e o conforto, viu como seu próprio desejo por uma vida sofisticada acabou traçando o mapa de seu destino final. A operação foi conduzida por uma unidade de elite conhecida como Bloco de Busca. Durante a incursão e o confronto que se seguiu, o braço direito da organização acabou sendo dado de baixa aos 43 anos de idade. A versão oficial das autoridades declarou que ele foi atingido durante a troca de disparos. No entanto, seu primo sempre alimentou a crença sombria de que Gustavo teria passado por momentos de extrema agonia antes do fim. Hoje, seu corpo repousa no cemitério Jardines Montesacro, um local que acabou se tornando um sombrio ponto de reunião familiar. Lá, ele não está sozinho. Divide o descanso eterno com seu irmão José Luiz Gaviria. E a tragédia não para por aí. Na mesma sepultura também está seu filho, Gustavo Gustavito Gaviria Restrepo, eliminado no mesmo dia em que Pablo Escobar. A queda de Gustavo Gaviria não foi apenas a perda de um familiar. Para o chefe do grupo, foi o colapso da bússola que guiava toda a organização. Sem a sua cautela e visão estratégica, o caminho para o fim tornou-se inevitável. Mas, se Gustavo era a mente por trás do capital, houve um homem que se tornou o braço armado mais fiel e temido de toda essa estrutura. Um jovem que subiu na hierarquia até se tornar o general das operações de rua, Pinina. Como um simples rapaz se transformou na peça-chave militar do cartel e por que sua queda foi um golpe duro para a organização? Eu te conto todos os detalhes nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Deixe seu like e se inscreva. Até a próxima!